A partir de agora, entra no ar o programa Pense e Repense. Uma palavra de fé, esperança e amor. Pense e Repense. Pense e Repense. Apresentação, Pastor Luiz Antônio. Quem é o homem mais rico? Sabe, eu escrevi nesse meu livro, Vivendo a Vida, a seguinte história. Essa história se baseia a partir de uma leitura que eu estava fazendo da revista Forbes. Na verdade, a revista Forbes, ela traz uma lista dos homens mais ricos do mundo. E nessa lista aparecem aquelas pessoas que possuem, no mínimo, um ativo total de $1 bilhão. É daí em diante que essa lista começa a fazer sentido. $1 bilhão. Daí em diante é que surgem os nomes dos homens mais ricos do mundo. E aí, quando eu lia sobre isso, me fez lembrar de uma história do crente Miguel. Deixa eu ler para você, acho que fica até mais claro do que eu só contar a história. Certa noite, esse crente Miguel, ele teve um sonho em que o homem mais rico do vale iria morrer na noite seguinte. Então ele correu para contar o sonho ao fazendeiro mais rico daquela região. E como Miguel era um homem muito respeitado, era um homem visto realmente como um homem de Deus, o fazendeiro levou isso muito a sério. O fazendeiro sabia que ele era o homem mais rico daquela região. E se o crente Miguel disse para ele que havia sonhado que o homem mais rico daquela região iria morrer na noite seguinte, então ele deveria se cuidar. Chamou os familiares que moravam distantes, atenderam o seu chamado, começou a preparar tudo em relação à sua herança, começou a preparar ele mesmo, inclusive, o seu funeral. Como ele queria que as coisas fossem, preparou tudo mesmo. E ficou com a família toda em volta dele durante todo aquele dia. Quando entrou a noite, ele se deitou, as pessoas ficaram por perto dele, ali naquela cama, e ele praticamente esperando a morte. Porque se o crente Miguel havia tido um sonho de que o homem mais rico do vale iria morrer, então ele sabia que o crente Miguel não estava errado, porque era um homem de Deus e havia recebido essa revelação de Deus. Muito bem, a hora vai passando, a noite chega e o tempo vai passando e aquele homem continua ali com a sua família toda em volta, seus amigos por perto, todo mundo preparado para aquela despedida e de repente dá meia-noite e todo mundo se espanta porque o homem continua vivo. E passa meia-noite, entra a madrugada e o homem continua vivo. A madrugada toda e ele vivo. E quando amanhece o dia, alguém chega na casa desse fazendeiro trazendo a seguinte notícia: o crente Miguel havia falecido. Ou seja, o homem mais rico do vale não era aquele fazendeiro. O homem mais rico do vale era aquele homem simples, aquele matuto, o crente Miguel. Qual é a lição que isso traz para a nossa vida? É de que a riqueza que às vezes nós pensamos ter não é realmente a nossa verdadeira riqueza. A riqueza, por mais conforto que o dinheiro possa nos trazer, e não está errado de que o desejemos, que trabalhemos para ter dinheiro, não está errado, mas essa não é a nossa verdadeira riqueza. Porque essa riqueza ela pode ser tomada, ela pode ser perdida. Essa riqueza, inclusive, não nos traz determinadas coisas que são realmente importantes. Por exemplo, uma pessoa pode ter muito dinheiro, mas com o dinheiro dela, o dinheiro que ela consegue comprar uma cama super confortável, mas não compra o sono. Essa pessoa pode ter muito dinheiro e esse dinheiro pode comprar um hospital,
mas não compra saúde. Esse dinheiro pode comprar companhias. Uma pessoa com muito dinheiro pode ter muita gente por perto, mas não compra amigos. Esse dinheiro pode comprar muita comida, mas não compra o apetite. Ou seja, existem coisas que o dinheiro realmente não pode comprar. Não compra, por exemplo, a verdadeira alegria de você estar com a sua família. Não compra a satisfação de receber um abraço sincero. Um abraço que não está sendo dado por conta das coisas que você tem, que você possui, mas um abraço que é dado por quem você é, porque você é o esposo, a esposa, é o pai, é a mãe, é o filho, é o neto, é o avô. É diferente. Esse é um abraço por quem você é, pelo que de fato você significa na vida de quem o está abraçando, e não por conta do dinheiro que você tem ou dos presentes que você consegue proporcionar para aquela pessoa. Isso o dinheiro não pode comprar. O dinheiro não compra a tua salvação. Pode até comprar uma igreja, viu? Com o seu dinheiro você pode construir uma igreja, fazer uma igreja linda, maravilhosa, mas não compra a tua salvação. Portanto, eu gostaria que você parasse para pensar onde está realmente a sua riqueza. Porque tem gente que está trabalhando demais para ter dinheiro, para ter uma casa confortável e de repente está se tornando pobre, mas muito pobre em outras áreas da sua vida. É uma pessoa pobre de amor, é uma pessoa pobre de carinho, é uma pessoa pobre de verdades. Porque o dinheiro, ele acaba se tornando uma mentira. O dinheiro, ele faz com que as coisas se tornem mascaradas, onde tem uma aparência de que tudo vai bem e de repente as coisas não vão bem. Eu me lembro que há muitos anos atrás, uma pessoa muito abastada financeiramente pediu que eu fosse até a casa dela para orar. E quando eu cheguei lá, este homem me recebeu muito bem. Numa casa, uma sala, que o meu pé desaparecia no tapete. Aquele tapete fofo assim, que dava medo de pisar. Pediu que eu me sentasse, quando eu sentei parecia que o sofá estava me engolindo. Não sei se eu já tinha me sentado num lugar tão confortável como aquele. E aquele homem começou a chorar diante de mim, falando da sua tristeza, angústia, infelicidade, desejo de morrer e ao mesmo tempo medo de morrer. E ali eu pude constatar sobre isso que eu estou lhe dizendo, de que realmente o dinheiro não traz a alegria e a felicidade que muitas pessoas imaginam. Nessa hora eu sei que tem muita gente que brinca, né? Ah, pastor, então quer dizer que se o dinheiro está deixando a pessoa triste, manda ela dar o dinheiro para mim. As pessoas brincam com isso, mas é uma verdade. Quantas pessoas cheias do dinheiro e que essas pessoas não são felizes de verdade. Que você possa buscar a maior riqueza. E a maior riqueza é aquela que o ladrão não pode roubar, a traça não pode corroer, a ferrugem não pode destruir. É o seu tesouro no céu. Aquele tesouro que você traz dentro de você, mas ele só é de fato sacado no céu. A sua salvação. Que você possa ter isso como o maior tesouro, a maior riqueza da sua vida. A sua salvação. Que só é alcançada por aqueles que se reconhecem pecadores e se entregam ao Senhor Jesus Cristo e o recebem como seu único e suficiente Salvador. Vamos orar. Pai, eu peço que neste momento o Senhor esteja com a sua mão poderosa estendida sobre a vida de cada um dos seus filhos e que nesta hora cada um possa com sinceridade, muita humildade, reconhecer, analisar se são de fato ricos, não pelo valor que tem na conta do banco, não pelos bens que possui, mas por tudo aquilo que ela consegue sondar dentro de si mesmas
e perceber a maior de todas as riquezas, a riqueza da salvação. Outras coisas que refletem esta riqueza, a bênção de poder viver bem com a sua família, com os seus, com as pessoas que amam, em nome de Jesus. Então que nesta hora, cada um dos teus filhos possa, ao analisar a sua verdadeira riqueza, pedir ao Senhor a bênção de ser rico, rico de saúde, rico de alegria, rico pela certeza, pela esperança da salvação eterna. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe sua vida de uma forma muito especial, que você seja muito rico, que você seja muito próspero, em nome de Jesus. Estaremos juntos na próxima oportunidade, se Deus disser que sim. Até lá, em nome do Senhor Jesus. Você acabou de ouvir Pense e Repense, um programa da Igreja do Evangelho Quadrangular, uma igreja para a sua família. Que a graça do Senhor Jesus Cristo permaneça no seu coração.